Em discurso realizado ontem no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula relacionou Bolsonaro a milicianos que mataram a vereadora Marielle Franco em 2018. Vale lembrar que as investigações não apontam qualquer envolvimento do presidente com os acusados pelo crime. Vamos ouvir a fala de Lula. O povo disse que eu ganhei as eleições no Nordeste porque o povo nordestino é ignorante. Esse cidadão, ele não tem noção do que é o povo nordestino. Ele não tem noção do que é o povo carioca, porque a vida dele sempre foi ligada aos milicianos que mataram Marielle. Bom, em decorrência disso, o Tribunal Superior Eleitoral agiu contra a campanha de Jair Bolsonaro, proibindo a veiculação na televisão de um comercial que trata Lula como ladrão. Agora vamos fazer a correlação disso. Lula pode dizer que Bolsonaro tem a ver com a morte da Marielle e o Bolsonaro não pode chamar o Lula de ladrão? É isso, senhores? Bom, está contrariando o próprio ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. O Luiz Fux, não é o Bolsonaro, nem eu, nem ninguém. O Luiz Fux disse com todas as letras que todas as questões de mérito relativas às acusações de corrupção do Lula estão mantidas. Ele não foi inocentado. Ele simplesmente viu o seu processo ser anulado por uma discussão processual a respeito do foro, ou seja, o local onde deveria ter sido processado. Pode até ser, até como advogado eu reconheço isso, que tirando a capa dos autos, o juiz não deve julgar com a capa dos autos, né? Não importa quem é o réu, importa o direito que está sendo preservado. Pode até ser que o direito processual tenha reconhecido uma questão importante sobre jurisdição. Pode ser, eu não analisei o processo, não sei. Mas o fato do mérito da questão é que os roubos, né, a roubalheira, a corrupção aconteceu e ela foi provada. E o próprio presidente do Supremo Federal, então presidente do Supremo Federal, Luiz Fux, disse isso com todas as letras. E ninguém pode acusar o Luiz Fux de ser bolsonarista. Ou seja, é um absurdo você não poder dizer que o cara é ladrão. Ele é ladrão. Ele é um ladrão condenado? Não. E o Marco Aurélio Mello... Existe ladrão sem ser condenado? E o Marco Aurélio Mello disse que o STF, ele desrespeitou a jurisprudência do próprio tribunal em não fazer prevalecer a questão territorial, porque isso é uma competência relativa. Que não leva à anulação. Mas, contudo, todavia, neste caso específico, eles falaram, bom, ela não vai ser mais relativa agora. Segundo Marco Aurélio Mello, que não é uma opinião de se desprezar. Claro. Não, e tem um outro aspecto para ser destacado aí. Se de um lado não há nenhum indício de participação dos bolsonaristas, do Bolsonaro, da família Bolsonaro, esse negócio da Marielle é balela, só porque alguém mora no condomínio de alguém. Isso é ridículo. Se for assim, todo cidadão de São Bernardo do Campo é ladrão. Porque o maior ladrão do Brasil mora em São Bernardo do Campo. Então todos, quer dizer, essa é a lógica. É parecido com a relação que faz com o Ortega. Não é parecido seria se ele falasse do Celso Daniel. Lula é amigo do Ortega. Se o Celso Daniel viesse para a mesa, aí ia ser parecido. Lula é amigo do Ortega. Se o Celso Daniel viesse... A relação que não está falada aí, mas a relação que não está falada é a relação do PT com a morte do Celso Daniel e com a morte do Toninho do PT em Campinas. Essas mortes não é uma questão de inferência, de interpretação. Essas mortes há correlação direta e absoluta. Principalmente o Celso Daniel, que a Mara Gabrilli falou outro dia a verdade e foi de novo censurada. Quer dizer, todas as falas de pessoas da direita bolsonarista ou da direita, ou daquelas que não são PT, porque a Mara Gabrilli não é direita nem bolsonarista. Mas vai entrar na retórica. A Mara Gabrilli, que é testemunha ocular, porque o pai dela foi achacado lá no ABC para dar dinheiro para a turma do ônibus, ela falou com todas as letras, quem matou o Celso Daniel foi o PT, para pagar, fazer a queima de arquivo de um cara que ia denunciar a corrupção. Podia ter corrupção para o partido, mas não podia ter corrupção para as pessoas físicas naquela altura. Hoje em dia é o contrário, né? Eles fazem corrupção para tudo. Mas o fato
é que a Mara Gabrilli disse isso com todas as letras. Foram lá e, pumba, censuraram a Mara Gabrilli. Ok, mas vamos esquecer Mara Gabrilli, vamos esquecer fortes indícios, porque, afinal de contas, os fortes indícios não servem para nada. Vejamos aí a Lava Jato. Kobayashi, você acha que... Porque se a gente for falar, né, tanto um quanto o outro não existe. Não tem relação com a Marielle, não tem relação oficial com o Celso Daniel. Então, não tem, né? Mas, quando ele vem e fala que ele está ligado à morte da Marielle e o outro não pode chamar o outro de... Não é. Não está desequilibrada essa relação. Você falou exatamente o que eu gostaria de pontuar aqui. Quando o Lula ele faz essa imputação, essa acusação ao Bolsonaro em relação à morte da Marielle, ele está implicitamente autorizando que as pessoas também possam fazer a correlação entre ele e a morte do Celso Daniel. É uma questão ali de a regra valer para os dois iguais. A relação da morte do Celso Daniel com o PT. E o Lula é o grande líder do PT, ou alguém vai questionar isso? Tem o Lula com a morte do Celso Daniel? Só porque nenhuma, da mesma maneira que não tem relação com a morte da Marielle, não tem Celso Daniel. Vamos lá. Vamos lá então, Felipe. Vamos lá. Sobre o que nós estamos falando? Sobre a possibilidade de um querer atrelar o outro a determinada morte. Essa é a questão. Não estou entrando nem no mérito nem do Celso Daniel e nem da Marielle. Eu estou falando, se um pode trazer ao assunto a questão da correlação entre o Lula e o Celso Daniel... É distante, é muito tempo atrás. É muito distante, né? Mas é uma questão de igualdade. Eu vou te perguntar então, Felipe. Então você acha que é lícito, é possível, é ok o Lula fazer essa correlação entre o Bolsonaro e a Marielle? E não é legal o Bolsonaro, não pode o Bolsonaro fazer correlação entre o Lula e o Celso Daniel. Mas por que a correlação do Lula com o Celso Daniel? Eu queria que vocês falassem por quê. Vamos lá. Foi queimado, queima de arquivo. O Lula, em relação ao Bolsonaro miliciano, tem alguns indícios. Primeiro assim, vou deixar claro. Eu estou falando aqui. Doutor Paulo, que um vale e outro não vale. Não, qual a relação que tem do Celso Daniel com o Lula? Tem muitas, tem muitas. Do Bolsonaro. Então fechou. Bolsonaro nunca viu a Marielle na vida. Não, Bolsonaro mora no mesmo prédio, mesmo condomínio no Rio de Janeiro, do Lessa, que é um dos acusados de ter atirado na Marielle, né? Inclusive a filha do Lessa foi namorado do Renanzinho. Mora no mesmo condomínio. O Adriano da Nóbrega, que é um bolsonarista e miliciano, né, clássico, né? O Flávio Bolsonaro colocou no gabinete dele a mulher e a mãe dele. Mas a justiça condenou. A justiça condenou. Agora, qual a relação que tem do Celso Daniel com a justiça condenou? O Celso Daniel, ele era coordenador de campanha financeiro do PT. Caixa do PT. Ele tem muito assunto, tem muito conteúdo. Eles moravam do ladinho ali em São Bernardo. Mas fala que eram amigos. Tem muitas eram amigos. Amigo não mata amigo. Tem muitas outras. Pessoa próxima mata pessoa próxima. Não era amigo. Amigo não mata amigo. Amigo vai dedurar o outro. Amigo não mata amigo. Ponto final. Não, amigo se um vai dedurar o outro, às vezes mata. Aí. Tem casos aí. Ou seja, faz uma levanta a relação direta nos anais do crime brasileiro, o que mais tem é amigo matando amigo. Sim. E quando o amigo descobre, quando um amigo é amigo de bandido, pior ainda. É que nem o cara, olha, pegaram um cara lá que matou, não sei se foi a namorada ou a sogra, outro dia aí, faz uns 30, 40 dias. Pegaram o cara e disseram assim, mais um CAC, né? Porque a imprensa, quando combina, a Folha combina com o UOL, que combina com não sei quem. Os assuntos, o consórcio. Você vê que é a mesma matéria em todos os jornais. Até a maneira de escrever o título. Vocês deviam contratar uns 4 redatores diferentes para cada um escrever um título sem consultar o outro. CAC, mais um CAC mata não sei o quê. Falaram que o cara era CAC, um atirador, né? O colecionador, atirador e tal. Aí, de repente, esse mesmo cara aparece com a camisa arregaçada, com a tatuagem da cara do Lula. O assunto sumiu da imprensa. Não se fala mais. O assunto sumiu. É como se esse crime não tivesse acontecido. O assassino lá, o homicida, tinha tatuagem do Lula no braço, o assunto sumiu da imprensa imediatamente. Sumiu. Mas não deu assim 5 minutos. Você procurava nos sites, no G1, não sei o quê. Sumiu. E Felipe, eu quero falar uma coisa. Meus queridos, a conversa está muito boa.